Feliz a nação que aprende com seus erros, desgraçada a que nada aprende com eles. Se você tem mais de 40 anos, você conheceu um Brasil melhor do que este. Se você tem menos de 40 anos, você provavelmente se criou, faz parte de uma geração que se criou ouvindo que das piores coisas que alguém podia ser, do que de pior se podia dizer a alguém, ser conservador era uma delas. Não se admitia que alguém fosse conservador. Conservador era xingamento. Usar essa palavra num debate tirava o cara do jogo. Constrangedor. Assim andamos. Assim andamos. Conservadorismo era uma espécie de suco que se tira do caroço do fruto da maldade. E não era diferente em relação ao liberalismo ou a ser liberal. Andava ali beirando no cúmulo da falta de caráter. Imaginar conceitos liberais para o funcionamento das atividades econômicas. Não era possível ser conservador, não era possível ser liberal. Raros persistiam, assumiam e ainda defenderam essa posição ao longo dos anos, e eu fui um deles. Esta tranquilidade eu tenho. Passados 3 décadas disso, nós vimos o que aconteceu com o Brasil. Nós vimos onde foi parar o Brasil. O que fizeram conosco. O que fizeram com a moral da sociedade brasileira. Com a pregação de uma liberdade sem fronteiras, uma liberdade sem orientação, afastada do bem, que descamba em libertinagem, a perda dos conceitos, sumiço dos valores, desfazimento das relações familiares, as ruas mais cheias de bandidos, cada vez mais bandido solto do que preso, apavorando as cidades, a vida urbana, a vida rural. Total descrédito na atividade política, corrupção dos costumes, que abordei em gravação anterior, e a economia indo para o brejo da gastança ilimitada, irresponsável, queimando os recursos dos fundos de pensão, do BNDES, do Orçamento Nacional, do total abandono posterior da infraestrutura, dos servidores públicos. E o contribuinte, pagador de imposto, cada vez mais dessangrado para atender às demandas da irresponsabilidade fiscal. Foi o erro. Hoje, a imensa maioria da sociedade brasileira que está aprendendo com estes erros reconhece que é preciso ouvir os conservadores, ouvir e voltar a referir os valores morais que construíram a civilização, que lhe deram a sua base, que assentaram as relações entre os povos, que assentaram as relações sociais em bases mais nobres, mais dignas, em nome da justiça, do bem, da verdade, do respeito, da ordem, da disciplina, do respeito às leis, da autoridade exercida sem autoritarismo, mas a soberania das leis, da democracia. É preciso voltar a isso. E a sociedade percebe que foi desviada deste caminho sadio. Ao mesmo tempo, a sociedade percebe que o estatismo, que o socialismo, que o esquerdismo, quando conduz a economia, leva para o abismo da estagnação, mas sempre foi assim. Não há experiência bem-sucedida por este caminho, por esta via. Não há. Infelizmente, eles não têm o que apresentar e o Brasil é mais uma comprovação evidente disso, assim como foi a Argentina, assim como foi o Uruguai, assim como foi a Bolívia, assim como foi a Venezuela, assim como foi Cuba, assim como Nicarágua. E por aí vai. Em todos os continentes. Nunca foi diferente. Mas a sociedade virtuosamente está aprendendo com esse erro e hoje olha para conservadores e para liberais com os olhos da esperança.
os olhos da esperança para a eleição do ano que vem. Há que encontrar quem defenda estas ideias para conceder a elas mais poder decisório na vida nacional, porque é preciso acabar com isto que fizeram nas salas de aula, com isso que fizeram da educação brasileira, com esta insistência vil e insana de levar para dentro das salas de aula a ideologia de gênero, para confundir as mentes infantis. E quantos professores, quantos pedagogos, quanto o Ministério da Educação está mais preocupado com isso do que com conteúdos escolares? Para fazer a cabeça. Olha o que está fazendo a Rede Globo Televisão. Olha a propaganda do Omo. A sociedade aprende com seus erros e vai adquirindo confiança em conservadores e liberais, porque é deles que precisa. Foram eles que assentaram a civilização ocidental sobre bases sólidas, sobre bases superiores em relação às outras culturas, às outras civilizações. Pense nisso.